agora vamos saber como está o mercado financeiro com o Luiz Arthur Nogueira, que chega para dar um destaque para o setor de serviços, é isso? Bom dia, bem-vindo, Luiz. Isso mesmo, Cláudia Barto. Boas notícias, pelo menos nesta sexta-feira. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje saiu o resultado do principal setor da economia, o setor de serviços, que representa cerca de 70% de todo o PIB brasileiro. E se teve um setor responsável pelo bom crescimento do Brasil no ano passado, em torno de 3%, foi justamente o setor de serviços. Até porque a indústria não vem bem, o comércio vem patinando, principalmente por conta da alta de juros, e o setor de serviços, esse sim, se recuperou de forma muito agressiva no ano passado por conta da reabertura total da economia pós-pandemia e por conta também do aumento dos benefícios sociais, principalmente aquele aumento de R$400 para R$600 do Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil. Vamos ao telão conferir o gráfico de hoje, divulgado pelo IBGE. Aqui a gente acompanha o mês a mês, o desempenho ao longo do ano do setor de serviços. Havia 2 meses de deflação em outubro e novembro, mas em dezembro bombou uma alta muito forte de 3,1%. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado de 12 meses, dá uma dimensão melhor do desempenho do setor de serviços, que já foi maior, é verdade. Em março chegou a crescer 13,6%, depois foi desacelerando, mas encerrou o ano com um belíssimo crescimento de 8,3%. Foi graças a esse crescimento de 8,3% que o Brasil conseguiu ter uma expansão de PIB, o Produto Interno Bruto no ano passado, em torno de 3%. Ainda não temos o dado oficial divulgado pelo IBGE. Ocorre que neste ano há uma dúvida se o setor de serviços vai conseguir manter essa mesma velocidade, porque é claro que a gente observa já na prática, na economia, um processo de desaceleração nos principais segmentos econômicos. Esta semana foi uma semana também de muita agitação no mercado financeiro. O grande tema foi o ataque do presidente Lula à autonomia do Banco Central. O presidente Lula está inconformado com algo que ele considera que são juros muito elevados. Ele acha que a autonomia do Banco Central não é positiva para o país e, consequentemente, ele quer mudar, inclusive alterar as metas de inflação previstas para os próximos anos. A grande dúvida é, se o presidente Lula tentar acabar com a autonomia do Banco Central, qual será a reação do Congresso Nacional? Quem responde a essa pergunta é o repórter João Vitor Rocha. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele afirmou que a autonomia do Banco Central aqui do Brasil não retroagirá depois de ter sido escolhida, depois de ter sido aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. Segundo Arthur Lira, essa autonomia dos bancos centrais em todo o mundo é uma marca mundial e o Brasil precisa seguir essa medida. A fala de Lira se dá em meio a diversas críticas de Lula em relação ao Banco Central e também ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. Com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá, né? O Banco Central independente, ela é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Lógico que nós temos sempre as acomodações entre ministros da economia, presidente do Banco Central, muitas vezes esses assuntos são trazidos à tona e eu penso que, tecnicamente, o Banco Central Independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirá. Ainda nesta semana, a bancada do PT apoiou um convite para que Roberto Campos Neto vá até o Congresso Nacional explicar a política de juros aqui do Brasil, já que na semana passada a taxa Selic foi mantida em 13,75%. Já nesta quinta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele afirmou que não há qualquer ruído entre o Banco Central e o governo federal e não há também intenção de retirar o presidente do BC. Faz parte da lei de independência do Banco Central poder prestar contas se os objetivos que estão ali no Banco Central estão sendo cumpridos ou não. Então, eu acho que esse debate é livre e tem que ser visto dessa forma. Não tem que, né? Aqui no Brasil, no mundo inteiro as autoridades monetárias vão para o Congresso Nacional, vão para seminários, debatem isso publicamente. Então, acho que tem que ser visto como nenhum tabu ou qualquer problema, a vontade de qualquer parlamentar de fazer convite ou de ir ao Banco Central discutir, acompanhar, querer entender um pouco melhor
as decisões e, sobretudo, a ata do Copom. Ainda nesta semana, também o PSOL aprovou e enviou para a Câmara dos Deputados um PL, um projeto de lei para revogar a autonomia do Banco Central. Porém, dentro da bancada governista, não há qualquer consenso sobre esta possibilidade. Muito bem, concordo plenamente que faz parte da democracia. O Congresso tem o direito de convocar o presidente do Banco Central para dar explicações, esclarecer como é que ele está combatendo a inflação, como que ele pretende cumprir as metas, tudo ok. Agora, o PSOL presta um enorme desserviço ao próprio governo Lula ao ficar querendo projeto de lei para acabar com a autonomia do Banco Central. Eles não entenderam que é graças à autonomia do Banco Central que, por exemplo, a gente vive um momento de tranquilidade no câmbio. Apesar de todos os ruídos políticos, o dólar continua ali na casa de R$ 5,25, sem nenhum drama. Por quê? Porque o mercado financeiro enxerga justamente no Banco Central autônomo alguém capaz de controlar a inflação e, se preciso, sim, com autonomia, poderá subir juros. Bom, para debater esse e outros assuntos, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News o CEO da AlphaTri, que também é diretor de investimentos, Rodrigo Jolig. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, obrigado pelo convite. Rodrigo, eu queria o seu olhar do mercado financeiro. Como é que o mercado está enxergando toda essa polêmica envolvendo a autonomia do Banco Central, juros elevados e metas de inflação? Eu acho que assim, toda essa discussão só trouxe mais volatilidade para o mercado, né? E o Banco Central trabalha com modelos de previsão e esses modelos têm incertezas. Então, quando você aumenta a volatilidade da sua projeção, fica só mais difícil prever e mais difícil o trabalho do Banco Central, que já não é dos mais fáceis, né? Teve um choque de inflação global vindo muito de externo também. As economias estão superaquecidas, como a gente viu hoje mais cedo com o dado de serviços. O Banco Central fez o necessário, subiu os juros, ancorou as expectativas e essa discussão toda tem só atrapalhado a desancorar as expectativas futuras, né? As pessoas, os agentes econômicos baseiam suas expectativas com a meta de inflação. Então, se o Banco Central é crível, as pessoas acham que a inflação vai ser o que o Banco Central se comprometeu a entregar. E isso tudo só dificulta mais o trabalho do Banco Central. As expectativas do Focus têm subido nessa semana, vem subindo, né? Então, assim, tudo que a gente tem visto acontecer tem só mais dificultado o cenário em que o Banco Central estava tudo sinalizado que ia cortar juros esse ano, mas para o final do ano o mercado começou a questionar isso. Então, e os juros longos, no final das contas, é oferta e demanda, é mais mercado e até o próprio Banco Central tem pouca influência sobre os juros longos, enquanto decisões fiscais, decisões do governo são mais relevantes para essa parte, então, da parte longa da curva de juros, que é a que impacta a economia. Agora, Rodrigo, quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo próprio presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, no caso, a Simone Tebet. Há algum risco, na sua opinião, de as metas futuras serem revisadas, serem reduzidas nos próximos anos e de que forma o mercado receberia esse tipo de alteração? Eu acho que uma conversa de revisão de meta no curto prazo já aconteceu isso na história do Brasil. Se olhar lá em 2002, tivemos um choque muito forte, a meta foi revisada e o mercado entendeu e viu que às vezes é uma meta que, dado o choque que teve, é inatingível, mas é importante que as expectativas de longo prazo continuem ancoradas, né? Então, acho que sim, podemos ter uma acomodação da meta no curto prazo, porque a inflação está vindo forte, né? O setor de serviços segue forte. Então, acho que assim, o que o próprio Roberto Campos falou essa semana de subir um pouco a meta para esse ano, mas é importante que as de longo prazo, que dá credibilidade na economia, credibilidade na moeda, não se desancorem nessa parte mais longa. Perfeito. Vamos agora, então, conferir o mercado financeiro nesta sexta-feira. Para isso, nós preparamos algumas telas mostrando que é um final de semana levemente positivo aqui no Brasil, mas ruim lá fora. Acompanhe só. Vamos ao telão aqui. O índice Bovespa leve alta de 0,13% aos 108.149 pontos. O índice Bovespa continua operando no vermelho neste ano. Portanto, quem investiu na virada do ano está perdendo dinheiro. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais, começando pelas europeias. Repare, tudo em queda. Em Frankfurt, lá na Alemanha, 1,37% de queda. Londres, 0,64%. Paris, 1,18%. Madrid, 1,47%.
Na Ásia, nós tivemos comportamentos mistos, Xangai caindo 0,30%, Tóquio subindo 0,31%, Hong Kong perdendo 2,01%. Nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, no YouTube, na Panflix, observa tudo em queda, mas na verdade isso aqui é o fechamento de ontem, porque o mercado americano abre daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília, porém o índice futuro das bolsas americanas também indica uma abertura em queda, acompanhando o pessimismo europeu. E no último gráfico, o mercado de câmbio, as moedas, hoje dólar caindo 0,68%, R$ 5,26. Lembrando que na semana passada chegou a cair a R$ 4,94, mas de lá para cá, com tantas críticas do presidente Lula ao Banco Central, o dólar acabou subindo um pouquinho. O euro em queda hoje de 1,11%, R$ 5,62. Bitcoin praticamente estável, 21.820 dólares. Dentro da Bolsa de Valores tem um caso muito polêmico envolvendo as ações das lojas americanas. Nós vamos ao Rio de Janeiro, ao vivo, com o repórter Matheus Coelzer. Matheus, bom dia. Quais são as novidades sobre as lojas americanas? Olá, Luiz. Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no mercado financeiro. Quando a gente fala do Grupo Americanas aqui no Rio de Janeiro, a Justiça determinou agora, então, que se tenha uma questão mais ligada a toda a tratativa correlacionada à questão contábil, para ver se de fato os investidores ou a própria equipe que faz a constituição do grupo possa ou não ter agido de má fé. Então, portanto, uma perícia, uma espécie de vistoria deve ser realizada para poder entender o que de fato estaria acontecido desde que foi decretado esse prejuízo financeiro que ultrapassou 43 bilhões de reais. A gente vem trazendo essas informações, né, Luiz, aqui no mercado financeiro, em relação também à necessidade da recuperação do dinheiro para giro de caixa, para o pagamento dos funcionários. Essa decisão, ela foi determinada nesta semana pela Justiça, e a gente acaba de receber também uma outra informação, Luiz, a respeito disso, que o juiz deu um prazo de 5 dias para que a Americanas apresente o edital com a operação financeira, porque agora também parte do quadro colaborativo, parte também de acionistas vão poder entrar com 2 bilhões de reais, inicialmente de forma emergencial, com aporte de 1 bilhão de reais, consequentemente depois mais 1 bilhão de reais para tentar recuperar todos esses prejuízos aí que já foram colocados há bastante tempo, e os bancos também que já conseguiram fazer a revogação dos valores. A gente trouxe o Banco Itaú, o Banco Safra, onde tinham sido feitos, alguns valores tinham sido retidos, e o Grupo Americanas conseguiu fazer com que esse dinheiro voltasse ao caixa. Agora, um passo importante na medida em que é determinado pela Justiça que se tem esse pente fino, digamos assim, na área contábil, para poder entender um pouco melhor o que estaria acontecendo em relação a essas finanças. Luiz. Obrigado, Matheus Coelzer, ao vivo do Rio de Janeiro. Neste momento, as ações das lojas americanas sobem 8%, mas não se empolgue não, porque elas estão valendo apenas R$ 1,07. Lembrando que antes da crise, elas valiam R$ 12. Portanto, a queda acumulada ainda supera os 90%. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News, conosco, Rodrigo Jolig, ele que é diretor de investimentos e co-CEO da AlphaTri. Rodrigo, vamos orientar os investidores, começando por aquele investidor mais conservador, que está com medo do futuro, com medo eventualmente até da inflação piorar e os juros subirem. Qual é a melhor alternativa neste momento? Então, a gente tem um cenário, né? A gente está trabalhando com um cenário que os bancos centrais, não só do Brasil, né, e do mundo, estão sendo desafiados a combater, a tomar medidas mais duras contra a inflação, né, subindo juros. O setor de serviços segue muito forte no Brasil, lá fora. Então, acho que é um cenário em que os juros devem continuar subindo lá fora. O Brasil já fez boa parte, está tudo sinalizado que o ajuste já foi feito e é um momento de espera, mas os juros devem seguir altos, as economias devem começar a dar sinais de fraqueza, e só depois que acho que seria um momento em que os juros voltariam a cair, favorecendo investimentos mais arriscados. Então, a gente tem posicionado nossa carteira mais conservadora, títulos pós-fixados, papéis de inflação, papéis de inflação também. Mas essa é uma forma mais conservadora de se olhar agora, ainda mais os juros nos Estados Unidos chegando a 5 e pouco, aqui no Brasil a 13, são níveis bastante elevados, e acho que
não tem muito por que arriscar um investidor mais conservador em ativos de mais risco no momento. Exato. Agora, tem investidor que gosta de correr risco e que enxerga oportunidades em momentos difíceis. A pergunta é, Rodrigo, primeiro, a Bolsa está barata mesmo? E dentro da Bolsa, o que faria sentido neste momento? Então, a Bolsa, ela está barata, já está barata há um tempo, eu acho que, mas o cenário com os juros elevados, eu acho que ela deve continuar barata por um tempo. Então, é um momento com todas as incertezas, a gente tem visto muita volatilidade e pouco retorno. Acho que existem alguns casos, vindo até lá de fora, né? O play de reabertura na China, essa recuperação, a economia americana que segue muito forte. Então, acho que a gente tem alguns setores ligados mais a commodities que tendem a se favorecer nesse cenário, né? Tanto de energia quanto de metais, mas mais a energia em si, assim, é um case muito forte que os chineses estão saindo de 2 anos em lockdown. Esse efeito que a gente viu no Brasil, nos Estados Unidos, começa a aparecer na China e o setor de serviços começa mais pujante lá, o que é mais demanda por energia. Então, acho que alguns setores dentro podem se beneficiar disso. E acho que também um produto que oferece nesse cenário de volatilidade, acho que a gente viu ano passado uma migração para fundos de crédito privado. Acho que o momento agora está, assim, dada toda a incerteza, uma migração mais para produtos multimercados que tendem a se beneficiar com cenários ruins de economia, como foi o ano passado, né, para a indústria de multimercado mesmo, mas tendem a ter performances melhores até que o CDI de 13,75. Perfeito. Rodrigo, a gente tem 30 segundos para encerrar. Uma pergunta que eu faço para todos os convidados, para ninguém ficar no muro mesmo. Para vocês, faz sentido investir em criptomoedas, em Bitcoin, que é a mais famosa de todos, ou é loteria na visão de vocês? Eu tenho uma postura mais de que a tecnologia por trás da Bitcoin, o blockchain, assim como agora novas tecnologias estão surgindo, né? O ChatGPT, que está todo mundo falando agora também, são maravilhosas. Eu acho que tem essa descentralização dos controles, mas descentralização dos contratos todos, mas eu acho que a moeda em si, acho que ainda como moeda para meios de pagamento, para reserva de valor, ainda sou um pouco mais cético, mas eu acho que eu estou mais no campo que é um movimento especulativo, mas as tecnologias por trás são fenomenais. Muito bem, Rodrigo Jolig, diretor de investimentos e co-CEO da AlphaTri. Rodrigo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Para encerrar o mercado financeiro, eu quero falar sobre outro setor da economia. Na abertura falamos do setor de serviços que bombou, cresceu muito ano passado, acima de 8%, mas o varejo já não teve um desempenho muito bom. Por quê? Porque os juros elevados estão atrapalhando principalmente o comércio de itens mais caros que dependem de financiamento. Acompanhe a reportagem de Soraya Lawande. No acumulado de 2022, o varejo avançou apenas 1%. Este foi o menor crescimento desde 2016, quando marcou um recuo de 6,2%. O mercado esperava que esse recuo fosse de 0,7% na comparação mensal, segundo uma pesquisa da Reuters. E como fator decisivo que levou a essa perda de força nas vendas do setor, os especialistas dizem que a conjuntura macroeconômica de dezembro não era exatamente favorável ao consumo, inflação persistente e também o crédito mais caro. A queda de 0,8% em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios como bebida e fumo em dezembro ante novembro foi então o principal fator para esse resultado apresentado pelo IBGE nesta quinta-feira. Então, no volume de vendas do varejo restrito nesse período. Essa é a segunda queda consecutiva do setor. Queda então de 2,6% em relação a novembro, é a maior desde agosto de 2021, quando o setor registrou um recuo de 4,8%. A pesquisa ainda aponta que a queda foi disseminada por 19 unidades da federação, com destaque para o Distrito Federal, que viu esse recuo ser de 8%, a Paraíba de 5,8% e o Amapá de 4,8%. Entre as 8 que tiveram resultados positivos, os destaques foram Rondônia, Mato Grosso e também Tocantins.